Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, vamos a mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Nossa convidada agora é a Ana Eugênia de Carvalho Campos, que é diretora-geral do Instituto Biológico. E a Ana Eugênia vai falar sobre os 93 anos do Instituto Biológico. Bem-vinda, Ana, ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Sim, importante então a gente começar falando sobre as principais funções do Instituto Biológico, que completa então 93 anos. Bom, o Instituto Biológico é um instituto da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. A gente fica aqui, a nossa sede na Vila Mariana, bem perto aí de vocês, da Alesp. O Instituto Biológico ele foi criado em 1927 para trabalhar com um problema que assolava, na época, os cafezais. Era uma praga que estava acabando com a cultura do café no estado de São Paulo. E, na época, foram reunidos, então, alguns pesquisadores para tentar resolver, para solucionar esse problema. E era a broca do café. E foi um sucesso esse controle. Eles utilizaram, na época, controle biológico, o manejo da praga na cultura. E, com isso, o governador, na época, ficou muito encantado com a capacidade daqueles pesquisadores, então, de usar a ciência, usar o conhecimento científico para resolver o problema para o agricultor. E deu origem, então, ao Instituto Biológico, isso em 1927. Então, o Instituto começou a trabalhar com a sanidade vegetal, ou seja, com as pragas, com as doenças que ocorrem nas diferentes lavouras. Em pouco tempo, diante da quantidade de soluções que os pesquisadores traziam, o Instituto passou, então, também a trabalhar com os pecuaristas, olhando, então, para o problema dos animais, as doenças, os parasitos que acometiam os animais. Então, hoje nós temos uma atuação muito forte, desde então, com sanidade animal, com sanidade vegetal e com a proteção ambiental. O que significa a proteção ambiental? Se usa ainda, né, em muitas situações, especialmente porque são necessárias mesmo, a utilização de moléculas, né, de substâncias químicas que podem, de alguma forma, deixar resíduos no solo, na água, nos nossos alimentos. Então, nós também atuamos nessa área de proteção ambiental. Então, nós temos laboratórios de ponta que analisam, detectam aí resíduos, multirresíduos de pesticidas nos alimentos, no solo e na água. Então, essa é a nossa atividade principal. O que eu acho interessante no Instituto Biológico para quem dá para ver a entrada ali na Vila Mariana, e quem vai no MAC também, né, sobe no alto, tem um cafezal, né? Tem um pequeno cafezal no meio da Vila Mariana. Acho belíssima a imagem, acho muito bacana ir ali para observar, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho do Instituto, né, desenvolvido aí com pequenos produtores de leite do Vale Histórico do Rio Paraíba. Essa é uma demonstração de uma atividade nossa, né, dentro da sanidade animal, que a gente tem aí direto com o produtor. Foi identificado que diversos pequenos produtores ali na região histórica do Vale do Paraíba estavam com problemas seríssimos de mastite. A mastite é uma doença causada por bactéria e que ela tem que ter, o produtor ele tem que tomar cuidados com limpeza, com o local onde o gado fica, para minimizar esse problema. E muitas vezes eles têm dificuldade de saber qual que é o antibiótico correto. E isso fazia com que esses produtores ali daquela região, eles tivessem uma qualidade ruim do leite, esse leite ele não era permitido para consumo. Muito bem. Nós temos, então, no Instituto Biológico, um programa que se chama PROSAF. É um programa que atende a sanidade do agricultor familiar. E os municípios podem, então, entrar em contato com o Instituto Biológico e pedir treinamentos, cursos para os agricultores. E foi isso que ocorreu lá no Vale do Paraíba. Os produtores identificaram esse problema da mastite, entraram em contato com o Instituto Biológico. O Instituto Biológico, então, reuniu os veterinários, os profissionais, juntamente com a CDRS também, que é a que faz a extensão da Secretaria da Agricultura, e juntos
montamos, então, um curso, um treinamento e uma análise do que estava ocorrendo com esses produtores. Foram reunidos 22 pequenos e médios produtores na época, isso foi em 2018, e foi, então, dada atenção analisando quais que eram as bactérias que estavam ocorrendo, quais que eram os antibióticos que tinham que ser efetivamente ministrados naqueles animais, para que não houvesse resíduo no leite, e para que houvesse efetividade do controle da doença, e também auxiliando o agricultor, ali, o produtor pecuário, no sentido de tomar as decisões corretas do manejo dos seus animais. E isso foi um sucesso, 100% deles tiveram efetividade. Então, esse programa foi pequeno, foi um piloto, e hoje nós estamos estendendo para aumentar o nosso conhecimento nas diferentes regiões do estado de São Paulo de como é que estão as condições desses pequenos e médios produtores com relação à mastite. Então, tem uma pesquisadora nossa, a doutora Vanessa Castro, que ela é também veterinária, ela está nessa área, né, da mastite, e ela está fazendo o doutorado dela, justamente para identificar nessas outras regiões e levar o conhecimento ao produtor, aumentando o nosso conhecimento como instituição de ciência, né, de pesquisa científica sobre a doença e, ao mesmo tempo, levando o conhecimento. Então, essa é uma das nossas atividades e você pode, então, estender esse exemplo para outros problemas, porque o Instituto Biológico realmente desenvolve essa pesquisa aplicada, levando à solução. E, Ana, também o Laboratório de Viroses de Bovídeos aí do Instituto Biológico, ele foi habilitado pelo Instituto Adolfo Lutz para ajudar, então, nos diagnósticos da Covid-19. Conta para quem está ouvindo, vendo a gente agora, como está sendo esse trabalho. Explica para a gente melhor. Ok, o biológico, além das pesquisas científicas, a gente trabalha, né? Nós somos laboratórios credenciados junto ao Ministério da Agricultura para desenvolver uma série de diagnósticos de doenças, animais, vegetais, como já comentei com vocês. Um dos nossos laboratórios, que chama Laboratório de Viroses de Bovídeos, ele está preparado com equipamentos de alta tecnologia. Nossos pesquisadores também têm uma expertise muito grande na área de detecção de vírus de animais nesse laboratório. E nós temos também neste laboratório um laboratório preparado que a gente chama de Biossegurança 3, chama NB3. Esse laboratório permite que análises de vírus que são altamente virulentas, altamente infectantes, possam ser ali diagnosticados. Muito bem, sabendo disso, então a saúde nos contactou, né? Sabendo que nós temos essa estrutura e que nós temos esses pesquisadores preparados. E o Instituto Adolfo Lutz, então, treinou os nossos pesquisadores para o diagnóstico de Covid. É interessante salientar que essas técnicas que são utilizadas na área animal e vegetal, elas são basicamente as mesmas para a área humana, ou seja, são técnicas moleculares, né? No caso, nós fazemos a PCR em tempo real, que é aquele exame do Covid, né, que passa o suave no nariz da pessoa. Os nossos técnicos foram treinados e hoje nós temos, então, um termo de cooperação com a Secretaria de Segurança Pública. Os policiais militares, as amostras dos policiais militares do Estado de São Paulo são todas realizadas hoje no nosso laboratório, nesse laboratório de viroses de bovídeos, pelos nossos técnicos. E a gente agora começou a atender também a aeronáutica, os funcionários da aeronáutica. Até ontem, eu me atualizei, a gente já fez mais de 5.500 amostras e nós estamos, então, colaborando dessa forma com o diagnóstico, né, e, consequentemente, com o controle da doença e com esses policiais militares e agora com os funcionários da aeronáutica. Ana Eugênia, falando de segurança alimentar, né? Mudou muita coisa do trabalho de vocês com a pandemia?
Como eu comentei com vocês, nós somos laboratório credenciado. Nós atendemos os principais planos nacionais de contenção e erradicação das doenças, então, dos animais e vegetais também. Então, todo material que entra no país, que é importado, material que é exportado, especialmente animais vivos, embriões, sêmen, todas essas análises, para que se haja, então, o comércio, elas precisam ser continuadas. Então, nós temos as nossas ações ali essenciais. Portanto, nós não paramos hora nenhuma. As nossas equipes, elas continuaram o trabalho durante a pandemia. Nós, inclusive, alguns setores, alguns laboratórios que nós temos, inclusive, aumentaram as suas atividades. O que nós fizemos foi um rodízio com os nossos funcionários, de forma que minimizasse a aglomeração desses técnicos nos laboratórios. Mas nós continuamos. Por quê? Primeiro, porque o país precisa dessas análises. O comércio não pode parar e nós trabalhamos diretamente com o alimento, né? Nós colaboramos para esse alimento seguro, esse alimento livre de patógenos, livre de doenças. Então, isso é essencial para a nossa população, portanto, a nossa atividade é essencial, né? Então, hora nenhuma nós paramos, pelo contrário. E Ana, justamente falando sobre os trabalhos aí do Instituto Biológico, lembrando, o Instituto Biológico é um órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento aqui do estado de São Paulo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do que o Instituto Biológico tem colaborado para a qualidade da agricultura no estado de São Paulo. A gente sabe o quanto a agricultura é importante para o nosso estado e, consequentemente, para o país. A nossa gama de atividades, assim, nosso impacto, né, de atividades com o setor do agronegócio como um todo, ele é muito grande. Então, quando a gente fala de sanidade, ele é essencial, né? Então, as nossas colaborações, eu posso até pontuar algumas coisas aqui, e é muito extenso. Então, eu vou tentar aqui falar de alguns setores que nós atuamos. Por exemplo, nós temos um laboratório que hoje fez esse ano 50 anos, é o Laboratório de Controle Biológico. O controle biológico nada mais é do que o uso de inimigos naturais para o controle de pragas e doenças. Então, a gente usa um organismo vivo que controla um patógeno, por exemplo, né? Uma bactéria, um fungo que causa uma doença numa planta, por exemplo. Nós usamos também esses organismos, que podem ser micro-organismos ou macro-organismos, que podem controlar carrapatos, por exemplo, pragas no campo. Então, esse é o controle biológico. Nós temos estudos, então, durante esses 50 anos, que nós vimos, né, aqui a gente vem há tanto tempo selecionando esses micro e macro-organismos e conhecendo quais são as ações deles sobre essas pragas e doenças. E é um trabalho científico, básico, primeiro, do conhecimento, porém nós avançamos, a gente faz a mais, a gente também estuda sobre como cultivar esses micro-organismos com determinadas técnicas, de modo a escalonar, ou seja, a gente conseguir produzir esses organismos em alta escala, de forma que eles possam ser comercializados e utilizados, por exemplo, na lavoura. Usando esses micro-organismos, que são muito eficientes, a gente consegue diminuir, por exemplo, o uso de produtos químicos, de forma que a gente tenha uma agricultura mais sustentável, que tenha menos resíduos, menos contaminação da pessoa que trabalha na lavoura e, consequentemente, com o agricultor. Então, o controle biológico, ele chama muita atenção e traz soluções extremamente sustentáveis. Essa é uma das atividades que nós fazemos. As outras são todos esses diagnósticos que nós fazemos, cerca de 230 mil análises por ano.
Essas análises, por exemplo, utilizando ferramentas muito modernas de biologia molecular, a gente é capaz de detectar rapidamente a entrada de alguma praga, sendo ela uma doença, um patógeno, ou alguma praga, um inseto, um nematóide, por exemplo, que possa entrar no nosso país. Então, a gente tem aí uma efetividade nessa nossa pesquisa e nessa nossa prestação de serviço para colaborar com a defesa sanitária do Estado de São Paulo e, consequentemente, do país, né? Então, essas são atividades muito importantes. Outra coisa que eu poderia pontuar também é que nós temos a única fábrica do Brasil que produz imunobiológicos, são kits para diagnosticar a brucelose e a tuberculose nos animais. Nós produzimos cerca de 5 milhões de doses hoje de kits, né, de tuberculina e de brucelose para a detecção desses animais, colaborando no Plano Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose. Então, essa é uma outra ação nossa. E o interessante que eu queria chamar a atenção é que a gente vem modernizando essas nossas atividades no sentido de termos a FAPESP conosco, nos munindo aí com os projetos científicos, especialmente com foco na inovação tecnológica, no sentido da gente modernizar esse nosso parque de equipamentos, fazendo com que a gente tenha processos muito modernos, modernizando esses processos, e que certamente eles nos trarão frutos para o desenvolvimento de novos produtos. Então, a gente está conseguindo aí, especialmente porque a gente hoje tem uma segurança jurídica, que foi um decreto que foi publicado em 2017, que é o decreto 62817/17, né, de 2017, trazendo aí essa segurança jurídica da inovação tecnológica. Ou seja, todas aquelas tecnologias que nós geramos na nossa instituição, a gente consegue transferir isso para o setor produtivo e, consequentemente, a gente gera novos produtos, novos processos, isso traz emprego para o nosso estado, para o nosso país. Então, a gente está trabalhando nesse ciclo virtuoso, porque quando a gente consegue transferir essas tecnologias geradas, a gente recebe por meio de royalties, e isso faz com que a gente alavanque outras pesquisas. Então, o Instituto Biológico ele está muito antenado com essas questões aí, dessas seguranças que nós temos jurídicas. A Procuradoria-Geral do Estado tem trabalhado juntamente conosco, justamente porque nós estamos mapeando e hoje conseguindo, então, transferir todas essas tecnologias geradas na nossa instituição. E é importante, né, essa prestação de serviço aqui da Rede Alesp, levando para você que está ouvindo, vendo a gente, um pouquinho sobre o trabalho do Instituto Biológico. A Ana falou agora um pouco sobre esse decreto que foi também oficializado à época aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, todos os órgãos, então, se conversando. É importante também a gente voltar um pouquinho, Ana, na sua fala anterior, justamente nesse momento de pandemia, o quanto o Instituto Biológico também tem ajudado nesse processo, que é muito importante, né? Você falou da aeronáutica, falou da polícia, o quanto isso ajuda a cidade de São Paulo e o estado a entender também a pandemia em cada região. Então, mostrando o know-how do Instituto Biológico também nessa ajuda de momento na pandemia, né? Isso é tão interessante porque a gente consegue também, é uma questão humanitária também, né? Então, a gente tem esse conhecimento e, como eu falei, as técnicas que nós utilizamos tanto na área animal quanto da área vegetal são técnicas muito semelhantes, utilizadas na área humana. E os nossos técnicos, por exemplo, da área vegetal estão colaborando com os testes de Covid. Você imagina um agrônomo, um biólogo que trabalha na detecção de uma doença na planta, conseguir colaborar com uma doença tão séria, humana, né? Então, isso traz até uma satisfação pessoal. É muito interessante dentro da instituição o movimento dos funcionários no sentido de realmente ajudar
nessa campanha aí, né, de todos nós, para o conhecimento da doença, de saber como que ela, se ela está, como ela está sendo disseminada, ajudando aí os nossos policiais militares. Então, isso tem sido muito satisfatório para nós e também um aprendizado para nós como instituição. E interessante ver que a gente, no momento assim de tanta dificuldade, né, que todos nós estamos passando, a importância da gente integrar as instituições, esses conhecimentos que todos nós temos. Isso daí é muito importante, está ficando aí um exemplo do quanto que a gente pode fazer mais e juntos. Voltando à questão da agricultura, né? Quantos trabalhos do Instituto Biológico têm ajudado o agricultor e a agricultura paulista aqui na capital e principalmente no interior do estado? Vamos falar aqui primeiro da cidade de São Paulo, né? Eu ainda não falei das pragas urbanas. A gente, além de trabalhar com a parte da lavoura, né, do produtor que produz o seu animal para o leite, para a carne, para aquele agricultor que tem diversas culturas, hortaliças, frutíferas, por nós estarmos com a nossa sede em São Paulo, e uma coisa interessante, que o biológico não se resume só à sede, nós temos outras 8 unidades no interior, tá? Então, nós somos 9 unidades no total. Mas falando aqui da nossa sede, né, que eu queria, para continuar meu raciocínio, a gente, né, aqui na cidade grande, a gente sempre também enfrenta praga. Por exemplo, cupim, árvores urbanas, né? Agora a gente vai entrar aqui num momento aí de chuvas e de ventos, uma quantidade de árvores que caem na nossa cidade. Nós temos uma unidade laboratorial de referência, que é a única no país, sobre pragas urbanas, que então faz aí uma assessoria, estuda também, dá uma assessoria para o município de São Paulo e para outros municípios também, na identificação das pragas, por exemplo, os cupins subterrâneos e as brocas que podem acometer essas árvores urbanas. E nós criamos, então, um dos nossos pesquisadores criou uma técnica muito simples de prospectar quanto de porcentagem que uma árvore tem que está acometida com o dano por cupim subterrâneo. E isso auxilia o agrônomo da prefeitura a tomar a decisão se aquela árvore tem que ser cortada e substituída por uma outra. Isso é extremamente importante, né? Então, a gente trabalha aí com essas pragas também, atendendo a população das cidades. Formiga, barata, mosca, a gente, de tempos em tempos aí, de acordo com a sazonalidade, né, do ano, a gente tem esses problemas. Com o agricultor, a gente tem portas abertas, a gente tem canal aqui de comunicação, tem Fale Conosco, a gente recebe nas nossas triagens animais e vegetais, por exemplo, uma pessoa aqui da Vila Mariana que está com uma planta que está com problema, pode trazer, a gente também faz essa análise, identifica, passa para a pessoa o que ela precisa fazer para resolver. Quando a gente não está em época de pandemia, né, quando a gente está em épocas normais, ditas normais, a gente tem também um programa de abrir as portas, pelo menos uma vez ao ano, do Instituto Biológico, para trazer para a comunidade entender o que nós fazemos. Você citou do nosso cafezal tem 2.000 pés de café. Esse café representa, né, aquele que você vê lá de cima do MAC, é lindo. Esse café representa os estudos que nós fazemos até hoje com a cultura do café. Nós temos especialistas que trabalham com as doenças e com as pragas do café, dando, então, esse retorno para o agricultor. E o nosso cafezal, ele serve, então, aí de um momento que o cidadão pode vir. A gente tem visitas, tinha visitas monitoradas uma vez por mês. Tem gente que nunca viu um pé de café na vida, só conhece o café do saquinho do café, pode vir conhecer como que é o café, o trato.
E, além do café, nós temos também os ciclos econômicos do nosso estado de São Paulo. Nós temos também algumas árvores de seringueira, de pau-brasil também, que quando a gente pode receber escolas, que as escolas vêm, as crianças conhecem, estuda lá no livro, mas vem ver de perto como que é. E hoje, a gente tem aqui tudo na Vila Mariana, viu, que eu estou falando. A gente tem uma coleção de cultivares de oliveiras. Então, o estado de São Paulo está crescendo muito na cultura da oliveira. O Brasil é um país que importa azeite. E agora o Brasil está tentando produzir o seu próprio azeite. E nós temos, então, ali um pomar com vários cultivares de oliveiras que as pessoas, quando nos visitam, também vêm e conhecem como que é a planta, as características da planta. Então, são coisas que, especialmente a pessoa que é muito urbana, né, não conhece, e a gente, então, tem esse olhar. Nós temos também um museu, que é o Planeta Inseto, que fica ao lado aqui do Biológico, na esquina, que a gente agora está com os planos de reabertura. O Planeta Inseto ele é um zoológico de insetos. Nós temos ali os insetos para demonstração, temos abelhas sem ferrão, que a gente aí colabora para a educação ambiental. As abelhas são extremamente importantes na polinização. E as escolas, como qualquer pessoa que estiver passando, pode entrar, é gratuito, né? E a gente tem esse projeto. Tá certo, É Ana. muito interessante. Ana, obrigado. Desculpa te interromper, o tempo aqui corre. Muito obrigado pela sua participação aqui na Rede Alesp. Quem quiser conhecer mais o Instituto Biológico, entre em que site? www.biologico.sp.gov.br. Tá certo, essa foi a Ana Eugênia de Carvalho Campos, que é diretora-geral do Instituto Biológico. Muito obrigado pela sua participação. Tá, muito obrigada. Tchau, tchau.